grandes. noite, Padre Fábio de Às Mello. vezes já é sócia do programa. Daqui a pouco nós vamos fazer uma parceria. Nós estamos quase, né? Estamos quase parceiros no Eu programa. acho, já roubei o lugar do Christian, né? Semana que vem vai estar de novo. Eita, Lelê. Maninho, gente, olha só que... O debutante no programa. Debutante no programa, vindo do Rio Grande do Sul, tendo a oportunidade, que é inclusive o autor dessa música que vocês já me ouviram cantar tantas vezes, e hoje recebendo com muita alegria pela primeira vez. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente hoje, já o admirava pelo trabalho maravilhoso que ele realiza como cantor. Nosso querido Leonardo Gonçalves, muito obrigado, querido. Prazer, que honra! Que honra minha poder estar com vocês, conhecer essas pessoas maravilhosas hoje e ainda participar desse programa. E coincidência, você esteve na Canção Nova essa semana, não foi? Exatamente, participando do Papo Aberto com o Márcio Mendes. Muito obrigado, muito legal Léo. também. Nós estamos muito honrados, viu, de tê-lo aqui hoje. Privilégio e prazer são meus. Obrigado. A gente começou hoje o programa cantando, na verdade. Não há uma maneira mais sofisticada de dizer alguma coisa que cantar, né? A gente, falando da amizade como um valor essencial na nossa vida. Quando eu fiz filosofia, eu aprendi 2 conceitos muito interessantes que eu gostaria de partilhar com vocês. Pode ser que você já tenha aprendido também, mas nunca é demais a gente ter a oportunidade de recordar. Existem realidades na nossa vida que são acidentais, acontecem por acaso, e a gente viveria perfeitamente sem elas. Por acaso, posso ter um emprego tal, posso ter a profissão tal, e isso ser um acidente na minha vida, que eu posso muito bem me tornar outra coisa e ficar feliz sendo. Agora, existem situações e realidades que são essenciais, que são aquelas que reforçam quem eu sou. Você pega uma semente, por exemplo, você tem todas as possibilidades da árvore dentro daquela semente. Ela pode muito bem cair acidentalmente num território, num terreno, que não vai favorecer o seu crescimento. Mas se a gente coloca essa semente no lugar certo, ali ela vai ter a oportunidade de buscar tudo aquilo que lhe é essencial e trazer à tona e tornar-se a árvore que ela poderia ser. Vocês se recordam que uma vez nós pegamos uma frase do Monsenhor Jonas que nos disse de maneira muito sábia: eu ainda não sou o homem que Deus gostaria que eu fosse, mas também posso dizer que já não sou o homem que eu era. É uma transição. Nós estamos sempre fazendo uma transição de uma realidade para outra. Eu ainda não sou o Padre Fábio que posso ser. Por quê? Porque muitas vezes fico acomodado nos meus vícios, nas minhas preguiças, nas minhas negligências. E de repente tudo aquilo que é essencial em mim não vem à tona porque eu me perdi naquilo que era acidental. Se eu não faço um esforço para trazer à tona o que é essencial na minha vida, eu morro negligente com as minhas possibilidades. Isso é muito triste, minha gente. É muito triste quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando o nosso tempo com aquilo que é acidental. Quando eu não estou reforçando a minha essência. Eu posso reforçar a minha essência num livro que eu leio, quando eu percebo que aquilo está a favor do meu crescimento, do meu florescimento, da mesma maneira como uma semente precisa de realidades que a favoreçam. O clima, por exemplo, se eu planto uma araucária bonita, como existe aqui em Campos do Jordão, lá em Taubaté, onde eu moro, que é um calor infernal, essa araucária nunca vai poder ser a araucária que ela poderia ser aqui, estando plantada no lugar certo. As realidades acidentais, elas nos distraem para aquilo que a gente realmente pode. E o grande processo de Deus na nossa vida é justamente iluminar a nossa consciência para que a gente tenha condições de identificar o que de fato é essencial. O que não poderia fazer falta, o que não poderia ficar de fora, aquilo que poderia ser buscado no meu dia a dia, mediante esforços, mediante a ajuda de outras pessoas. É interessante que à medida que nós vamos crescendo no cristianismo, a gente vai ficando mais consciente dos fatores que ajudam o nosso florescimento humano. E um deles é o amigo. Quando você percebe que existem pessoas que estão familiarizadas com a sua essência, que já começaram a conhecer quem você é, participaram desse processo de descoberta e depois se tornam aqueles que vão nos ajudar a facilitar ou vão nos ajudar a chegar àquilo que a gente pode ser. O amigo, a gente tem na Sagrada Escritura,
um trecho muito simples que fala que quem encontra um amigo descobre uma verdadeira riqueza. É assim mesmo. Aquele que se torna um parceiro no nosso processo é aquele que vai nos ajudar a chegar ao que temos de fato de essencial. Sempre que a gente faz um projeto de vida, a gente descobre que nós não podemos chegar aos resultados sozinhos. Então você vai começar a identificar aqueles que de alguma forma estão com você. Por exemplo, nós tivemos a gravação do DVD da Aziza, né, na segunda-feira. Foi um momento muito especial. E para mim foi muito emocionante quando vi a Aziza entrando no palco. Eu fiquei pensando em todas as pessoas que participaram daqueles bastidores para que aquilo tudo estivesse acontecendo, né? Nossa. Com você naquele momento. Foram muitas pessoas. Os amigos dos bastidores. Eu acho que quando a gente faz uma coisa boa, realmente boa na vida, boa não significa uma coisa de sucesso, mas uma coisa honesta, sincera, verdadeira. É muito raro que a gente consiga fazer isso sozinho. Eu acho bem importante que a gente tenha testemunhas sempre. Não para que as pessoas tenham a chance de acreditar na gente mesmo porque a gente tem prova, mas porque é bom a gente ter testemunha da graça, da generosidade, da delicadeza de Deus com a gente. E ali naquele DVD era tanta gente. E você descobre que a vida é uma tessitura muito interessante, porque se você for abrir, o Léo, você tem o seu cotidiano. Quem são as pessoas que constroem o seu cotidiano, né? Você ali naquele momento, você estava vivendo um momento especial da sua vida. Sim. Eu fiquei pensando quantas pessoas você carregava na alma naquela hora. Os primeiros tecladistas, né? A primeira banda que você teve, os primeiros backings. Isso é muito legal. Os primeiros técnicos que lhe gravaram, e de repente você estava ali no Municipal de São Paulo, trazendo uma multidão dentro do seu coração. Acho que tinha muita gente. A coletividade é que, aliás, uma das coisas que mais me marcou a primeira vez que fui, quer dizer, por enquanto ainda a única vez que fui a Jerusalém, estou voltando de Jerusalém agora em 2016, mas a primeira vez que fui a Jerusalém é a beleza da coletividade. A primeira vez que estava subindo a Jerusalém, fiquei imaginando quantas pessoas, em quantos séculos, em quantos milênios diferentes, desde lá de trás, talvez um dos primeiros, Abraão com Isaac, sem o sacrifício, subindo até o Monte Moriá, e daquele caminho que foi feito, e essa coletividade aprofunda o significado de uma maneira... É a mesma coisa com as orações que já são pré-estabelecidas. Você não está apenas falando aquelas palavras porque elas têm um significado para você, mas a coletividade das orações que são repetidas por multidões, através dos séculos, elas se tornam... Você acaba carregando junto, como você disse, a alma de tantas pessoas. Né? Léo, você falou uma coisa muito interessante. Eu vou a Jerusalém 2 vezes por ano. Faz parte da minha agenda. E o ano retrasado, eu vivi um momento muito especial. Nós tínhamos terminado a Via Sacra e nós ficamos posicionados de maneira muito privilegiada ao lado da cúpula do Santo Sepulcro. E um silêncio, não tinha ninguém naquela hora, porque a gente optou por fazer isso mais cedo. A gente quis fazer de madrugada justamente para você não ter aquela barulheira. E aí, quando eu contemplei aquela cúpula, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas vidas foram transformadas por essa cúpula? Quantas pessoas arregimentaram ao longo de 2000 anos as suas vidas a partir da convicção de que um homem ressuscitou aqui, nesse lugar? Fiquei pensando que a minha mãe já passou na vida, todos os sofrimentos que ela precisou enfrentar, por causa daquela cúpula, ela venceu. Aí eu comecei a pensar, as pessoas que me ensinaram a fé. Se naquele momento eu estava ali pregando, quantas pessoas eu trazia na minha alma, né, que foram responsáveis por eu crer como eu creio hoje. Os livros que eu li, as pessoas que participaram do meu processo humano, que me apresentaram ao sagrado de maneira correta, honesta, sólida. Igual a música do Greco, né? Quando viram Deus pela primeira vez, quem me fez, quem me colocou em contato com esse Deus pela primeira vez? Pensar o inverso é bonito também, né? Quantas pessoas ela carregou dentro dela, mas quantas pessoas carregaram ela naquele momento junto? Justamente. Eu, como amigo, eu estava carregando ela lá, tava querendo... Eu vi sua emoção do meu lado. Então eu fiquei pensando quanta gente queria empurrar essa moça lá. É verdade. Maninho, preocupada também. Isso, é isso aí. Maninho, para quem não sabe, Maninho é médico de altíssima qualidade, ele é ortopedista. A medicina também é um exercício de coletividade, né? Você está ali fazendo uma cirurgia, você precisa de muita gente para
para lhe ajudar Trabalho naquele... em equipe do médico, a gente fala cada vez mais agora em medicina multidisciplinar, né? Ter o auxílio dos colegas, não pode pensar no paciente como um joelho, como um coração. O paciente, ele é um todo, precisa ser cuidado de diversas formas, né? Então, tem muito dessa coisa da coletividade. E o tratamento dá certo quando o paciente tem essa atenção multidisciplinar. O médico em si, ele tem que olhar para o paciente não como um órgão, né? Mas como um doente, né? Que precisa de auxílio, de carinho, Mani, de atenção. você consegue fazer a diferenciação de quando um paciente identifica você um amigo? Aquele que que tem a possibilidade de ajudá-la, Fábio, assim, ou aquele que só te busca como um instrumento para a cura? Não, a gente enxerga tudo, né? Eu moro numa cidade de 25 mil habitantes, cara. Assim, inevitavelmente eu tenho contato extra-consultório com 80, 90% das pessoas que me visitam, entende? Veranópolis agora é audiência completa. Então. Audiência, se Deus quiser. Tem um canal, Canção Nova está bombando em Veranópolis, Rio Grande do Sul. Mas justamente eu optei por morar numa cidade desse tamanho, em fugir de Porto Alegre, justamente por causa disso. Você gosta disso, né? O contato humano faz toda a diferença na medicina. Eu conheci onde é que a pessoa mora, Leonardo, entendeu? Com quem que ela convive, quantas pessoas estão dentro da casa dela lá, se o tratamento vai dar certo, quem é que vai fazer o curativo em você, entendeu? Isso faz diferença. E eu pergunto para os pacientes, como é que vai fazer o curativo? Quem é que vai ter esse cuidado contigo lá? Entende? Porque às vezes as pessoas pensam que o ser amigo é o estabelecer vínculo que nos leva um para dentro da casa do outro. Claro, isso também é uma maneira a mais aprimorada de ser amigo, é você participar de maneira ativa da vida do outro. Mas a dimensão cristã da amizade passa por toda e qualquer responsabilidade do encontro humano. A pessoa vai passar na minha vida uma única vez e eu tenho a oportunidade de ser um amigo dela. No meu exercício da minha profissão, na oportunidade que eu tenho de tornar a vida dela melhor a partir do conhecimento que eu tenho. Isso é muito interessante. A amizade alarga a gente, né? Um exercício de alargamento demais, você constante, vai abrindo... Né? E quando um paciente, a palavra já diz tudo, né? Já é triste. Paciência, eu tenho que ser paciente. Paciência. Eu tenho que ser paciente com a minha doença, com o meu processo. Eu tenho que ser paciente com a letra do médico que eu não entendo, com o que ele vai falar sobre a minha doença. Tem a sala de espera, então tem que esperar. Tem que esperar. Não tem como não esperar. Já criaram a sala para isso. Os atrasos constantes, né? Tem que ser muito paciente. Então, sabe que eu acredito cara, na construção, às vezes, de uma amizade sincera mesmo sendo útil para o paciente. Eu acredito, às vezes, na construção de uma amizade verdadeira mesmo, nesse trato médico-paciente. Mesmo que isso não interfira no tratamento. Isso é o básico, né? Mani, mesmo porque não deixa de ser médico. Quando você é médico para alguém, você está lidando com uma vulnerabilidade. A pessoa está te procurando porque ela está vulnerável. Então você tem as portas todas abertas para isso. É parecido também com uma pessoa que vai a um show seu, vai procurar uma palavra sábia de um padre, ou como os meus alunos, um aluno que vem me procurar como professor. Um vínculo começa com papéis diferentes, mas depois eles se equilibram se tem sinceridade de intenção. Senão não funciona. Sabe o que eu acho que é possível? Mas se existe, eu acho que é possível. Que tem um ingrediente em comum, cara. Tanto no exercício da profissão, da medicina, eu acho que também no sacerdócio e tal, que é a confiança. Uma vez estabelecida, é possível que se abra a porta para outros relacionamentos. Uma vez quebrada isso, eu não posso ser nem mais médico da pessoa, como também não posso ser amigo da pessoa, entendeu? Então, se a confiança foi quebrada, tanto da minha parte quanto do paciente, isso aí se quebra, entende? Tá vendo? Você que está nos acompanhando em casa, independente qual seja o seu ofício, uma boa forma que você tem de levar o cristianismo para o seu trabalho é você trabalhar o tempo todo com a consciência de que você precisa ser amigo da humanidade. É muito bonito isso. Quando a gente descobre, a partir do conhecimento que a gente tem, uma oportunidade de beneficiar o outro, de passar de maneira sofisticada pela vida do outro, através da solidariedade, do respeito, do carinho, coisas tão raras, né, Léo, no dia de hoje, né? A sociedade está cada vez mais bruta, né? Porque, assim, a gente falou aqui muito a palavra coletividade e até uma coisa rara, porque vivemos a era do individualismo. Até mesmo na nossa busca espiritual, muitas vezes as pessoas acabam buscando... É verdade que a salvação é individual, mas a caminhada em comunidade, o coletivo, por exemplo, um conceito que é absolutamente coletivo na palavra de Deus é o conceito de santidade. Santidade não é um indivíduo, é um povo. Sede santos porque eu sou santo, é o plural. Né? Deus é santo, único, Ele só. Mas nós criamos o ambiente de santidade em comunidade. E essa coletividade é que vai
que vai justamente diametralmente contra o individualismo que se tem em todas as esferas da humanidade hoje em dia, cada dia mais. E a maneira da gente encarar nosso relacionamento com Deus, e que deve modificar também nosso relacionamento uns com os outros, pode ser o antídoto para isso. E é interessante porque você toca essa questão da santidade ser um resultado que se alcança em parceria. Eu me recordo do envio que Jesus faz. Jesus nunca envia ninguém sozinho, que ele sabe que na solidão fica muito difícil suportar o peso da vida, o peso da estrada. A gente perde a noção da realidade. Tudo que é bom merece ser compartilhado, desde um prato de comida, quando sei lá, estou num restaurante, a comida é muito boa, eu sou aquele cara, mundo. Eu sou aquele cara chato que peço para todo mundo provar um pouco, eu monto o garfo, eu faço questão, as pessoas até às vezes se constrangem, eu faço questão, por favor, prova, isso aqui está tão bom, que se só eu comer isso aqui, é um desperdício. Sem graça. Você é evangelizador dessa forma, então, levando para provar o prato que te fez bem. É verdade, porque eu acho muito interessante, instigante nesse envio que Jesus faz, sempre de 2 a 2, primeiro para que eles se tornem conscientes de que sozinho não se vai longe, e ao mesmo tempo para nos ensinar, para nos retirar desse lugar comum, porque a solidão ela pode se tornar um lugar muito confortável também. Você não precisa se desafiar, você está sempre com as mesmas ideias e o outro não vem para te confrontar, para quebrar. Não tem responsabilidade sobre mais outra. A responsabilidade por outra pessoa é uma coisa que acrescenta muito, que enobrece muito. Amadurece muito, né? Vocês que já são pais. Modifica, né? É o que nos modifica. Você ficou muito modificado quando você ficou pai, justamente porque você vê no outro não só uma continuidade sua, mas alguém que a partir de agora te desafia a viver melhor, né? Eu não tenho que pensar só nas minhas prioridades e nas minhas necessidades. Tem que pensar na necessidade do outro também. Daquele que veio depois de mim. A gente vai sendo semeado, né, por o espírito coletivo é muito bom. Vocês falando sobre coletividade, me veio um negócio na cabeça. Assim, na cultura do povo gaúcho tem o costume de tomar chimarrão, né? Você me pergunta por que cada um não tem a sua cuia, né? Justamente por causa disso. A hora de tomar o mate, a hora de sentar junto com os amigos é para a gente partilhar algumas coisas, inclusive a cuia, né? Se tem 10 pessoas tomando chimarrão, é a mesma cuia, entende? Inclusive aqui nessa casa a gente chimarreia mesmo, com muita intensidade, com a nossa querida Rosana, que acabou de chegar, com a nossa querida Maria Júlia, Luiz também, o Jean, toda essa família linda. Ela fez falta no nosso chimarrão hoje, né? Até te falei, né, que tudo que eu tinha lá em casa, a cuia, a erva, era tudo presente dela. É engraçado que aqui nessa casa, é uma casa aqui de pessoas muito próximas a mim, eu identifico justamente o espírito cristão que perpassa não só a cuia de chimarrão, não. O olhar, enquanto você divide o que está sendo falado, o que está sendo comido. É muito interessante como você estava falando da experiência do prato que nos congrega, né, do sabor que nos reúne. É muito interessante. Não é à toa que o cristianismo é gerado em torno de uma mesa. O primeiro milagre de Jesus é a multiplicação da alegria. Ele não ressuscita um morto, ele não cura um cego, ele ressuscita a alegria, multiplica o vinho. Que é justamente, tem graça você tomar uma taça de vinho sozinho? Não tem o mesmo sabor, né? Não tem, a gente precisa da oportunidade de dividir o que o vinho nos provoca, que é justamente a leveza, a oportunidade que a gente tem de ficar um pouco mais à amostra, né? Digamos assim. Não é assim? O vinho não faz isso com a gente? Parece que a gente perde um pouco as defesas, né? Baixa guarda. Baixa guarda. Mostra quem a gente é, de verdade. É verdade. Tem um bom disso aí. A gente até canta melhor, né? Começa a cantar melhor. Vocês dois, eu sei que vocês dois... Começa a achar que... Pode ser impressão. Como tudo na vida tem a dose, né? A dose certa, também tem que saber a dose. Passou do limite, acabou. Passou do limite, você já... às vezes o tonto tá achando que tá cantando maravilhosamente bem, né? Léo tem cantado muito, Léo? Bastante, graças a Deus. Na verdade, esse é o ano, talvez,
Fazia muitos anos que eu não cantava tanto, até porque eu tenho uma maneira de controlar bem minha agenda para eu poder também me dedicar ao ócio criativo. Produzir, né? É uma maneira bonita de dizer que às vezes gosto de ficar sem fazer nada. Mas esse ano também, estou vivendo esse ano, lancei o meu DVD no final do ano passado, em novembro, então esse era um ano que já tinha uma demanda maior, mas também com um filme que está sendo lançado amanhã, amanhã chega aos cinemas de todo o Brasil, 170 salas, o filme Você Acredita, que eu tive a oportunidade de gravar a versão em português da música, que é o momento principal da trilha sonora do filme, que é o final. O filme, na verdade, termina com uma fala em cima de uma música, que originalmente foi gravada pelos Newsboys, e eu gravei a versão em português, e chega aos cinemas de todo o Brasil amanhã, e acabou agitando muito mais ainda minha agenda do que normalmente eu permito ser agitada, mas é porque eu compreendi mesmo que é uma mensagem relevante, na verdade é uma pergunta. O nome do filme, para quem não sabe, é Você Acredita, em forma de pergunta. Não no sentido de para você responder sim ou não, mas para você refletir a respeito de como essa crença, como essa fé tem um impacto na sua vida, no sentido de provocar uma ação sua em favor do próximo. Então, não é... Sempre tem aquela coisa, né? Um filme dentro do segmento cristão, sempre corre muito perigo de ser uma coisa muito apologética, muito defesa de fé, como se Deus precisasse ser defendido por nós, né? Mas esse vem trazer realmente uma reflexão diferente. São 12 personagens, cada um vive um momento diferente, tem um nível espiritual diferente, de compreensão, de caminhada diferente, e são expostas situações, algumas mais extremas do que outras, em que a resposta a essa pergunta vai determinar como eles vão agir, não no sentido de autopreservação, de preservação própria, mas em favor do próximo. Achei muito interessante e estou muito feliz de poder participar desse projeto de alguma maneira. Mas agitou bastante minha agenda. Estou feliz que vai sair amanhã o filme, vai voltar um pouquinho mais para o normal. Para poder ficar mais à toa, né? Exatamente, poder ficar um pouquinho mais à toa. Que inveja boa, sempre sonhei em cantar uma trilha sonora, né? Que inveja tudo. Mas olha, cara. a coisa mais constrangedora da face da terra para mim, eu que sempre fugi de videoclipe, de foto, não posto muita foto minha, a coisa mais constrangedora que eu já vivi foi olhar para mim mesmo numa tela de cinema, nas pré-estreias, extremamente constrangedor. Não teria esse problema, não. Eu sou... Vamos abrir as possibilidades. Vamos abrir as possibilidades do Gaúcho fazer uma trilha sonora. Se tiver um filme que está precisando de algum cantor... Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje nós estamos com um clima entre amigos aqui, nesse programa diferente hoje, programa de direção espiritual, ao vivo de Campos do Jordão. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa boa.